um psiquiatra que ele não é aberto a esses assuntos espirituais, ele é um profissional menos gabaritado? Ele é um... dificilmente ele vai te dar um resultado adequado, vai te dar uma prescrição adequada? Essa pergunta é muito boa. Vamos lá. Não é necessário, de forma alguma, que o psiquiatra acredite ou não numa dimensão espiritual da vida. Isso não, absolutamente não é necessário. Uhum. Agora, é uma obrigação ética e científica do psiquiatra conhecer isso que nós estamos falando. Ou seja, saber que essas experiências são frequentes, saber que, de modo geral, elas não são patológicas, saber como distinguir quando são patológicas, quando não são, e saber ajudar o paciente a fazer um uso positivo da sua espiritualidade. Isso é obrigação de qualquer psiquiatra. Eu estou dizendo isso porque a Associação Mundial de Psiquiatria, nós somos coordenadores da seção de espiritualidade da Associação Mundial de Psiquiatria, e nós publicamos uma diretriz, um position statement, uma diretriz, em 2016, orientando todos os psiquiatras do mundo justamente sobre isso, da necessidade nesse sentido, tá certo? A Associação Brasileira de Psiquiatria publicou uma diretriz nesse sentido. O Conselho Federal de Medicina criou este ano uma comissão de espiritualidade e medicina. Nós tivemos agora, dia 26 de setembro, um evento no Conselho Federal de Medicina sobre espiritualidade e medicina. Está no canal do YouTube do CFM, quem quiser é só acessar lá. E foi foi um grande sucesso, foi muito bem sucedido. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: a Associação Médica Americana criou uma diretriz também agora. Resumo, é obrigação do médico reconhecer esse tema e trabalhá-lo, independente da crença dele. Por que é obrigação do médico? Porque é algo frequente na população brasileira, impacta a saúde e a abordagem adequada melhora o quadro clínico, a evolução do paciente. Tudo isso há centenas, há milhares de estudos a esse respeito. Então isso não tem mais discussão. E na realidade, a grande maioria dos médicos tem grande abertura sobre isso. Nós temos estudos com psiquiatras, com cirurgiões oncológicos, clínicos. Nós temos estudos no Brasil, de vários tipos nesse sentido, mostrando que a grande maioria dos psicólogos, dos médicos, dos psiquiatras e outras especialidades tem interesse e abertura no tema, mas a grande lacuna foi o quê? A falta de treinamento. Nós somos treinados numa época em que era quase proibido falar sobre este tema, ou então uma visão necessariamente patologizante da experiência. Então, há uma grande sede dos profissionais hoje em dia, da área da saúde, de treinamento nesta área. Isso virando algo recorrente, virando algo aceitável, né? A espiritualidade nesse tratamento do médico com o paciente. Pode ser que em algum momento ele coloque a culpa de algum erro na espiritualidade? Isso aqui não tem jeito, isso aí é a espiritualidade, não é a ciência que vai resolver. Então, isso é muito importante também. Então, vamos lá. Nós propomos, e várias associações, uma abordagem biopsico-sócio-espiritual do ser humano. Explica aí, Ou seja, exatamente, nós seres humanos, nós gostamos dos nossos clubinhos, tá certo? Eu gosto do meu clubinho e eu sou do bem, o outro clubinho é do mal. Sim. E mais, o outro clubinho, ele só tá daquele lado porque ele é ignorante ou ele é malvado, perverso. E é muito bom pensar isso, porque se eu critico você porque você é ignorante e malvado, é porque eu sou o oposto. Eu sou inteligente e sou eticamente superior. Sim. Veja as polarizações que nós vemos. Isso não descreve exatamente cada polarização, como é que se pensa sobre si mesmo e sobre o outro. A gente sabe que é muito mais fácil ver o cisco no olho do outro do que ver a trave no nosso. Então, por que eu estou falando tudo isso? É muito comum, na área da saúde, por exemplo, ter o povo do bio. Tudo é a parte cerebral, é a parte orgânica, é a parte medicamentosa, genética, e quer explicar tudo ali e negar o resto. Tem o povo do social. Tudo é o contexto social. Enquanto não houver a revolução, a mudança de tudo, não vai ter como melhorar. O povo do espiritual. Então, e um se afirma negando o outro. São as caixinhas, né? Só que isso é muito ruim para as populações e para os pacientes. Nós sabemos hoje em dia que um paciente que teve uma depressão, por exemplo, ou tem um diabetes, sei lá o que for, vai ser tudo interligado, biopsico-sócio-espiritual. Você vai ter vulnerabilidade genética, tem a dieta, o estilo de vida, tem o comportamento da pessoa,
tem como ela lida, como ela pensa com as questões, tem o convívio social dela, tudo isso está interligado. Então, para abordar, eu preciso olhar tudo. Então, um problema sim existe. Do mesmo modo, tem aquelas pessoas que vão achar que o problema da pessoa é só uma questão biológica, ou tu vai achar, não, isso aqui é só uma... É claro que tá errado o médico, óbvio, ele não pode falar para o paciente, não, isso você tá assim por falta de Deus. Não é meu papel falar isso. Pensou. O meu papel é tentar entender para o paciente como é a espiritualidade dele. Como o ajuda ou atrapalha a lidar com a vida, com as dificuldades que ele está tendo. Isso é minha obrigação. Qual seja, né? Independente de qual seja. Ou de que ele não tenha nenhuma, tudo bem também. Mas eu preciso entender. E os estudos mostram que eu, quanto médico, se eu perguntar para o meu paciente, tem perguntas básicas. Você tem uma fé? Do mesmo modo que eu preciso saber como é que é a vida econômica do meu paciente. Vida familiar, como é que é. Social, eu preciso saber disso. Eu tenho que perguntar, você tem uma fé, uma espiritualidade? O quanto isso é importante para você? O quanto você participa de algum grupo? E como que você acha que isso pode te ajudar a lidar com esse problema que você está lidando, com a doença, seja lá o que for? Essas perguntas simples, gasta 3 minutos para fazer, tem pesquisas mostrando isso, o paciente refere melhor qualidade do atendimento recebido e uma melhor evolução do paciente ao longo do tempo. Porque quando ele usa estratégias que ele tem, do recurso dele, espirituais, religiosas, ele tende a melhorar mais. Mas existe o uso negativo. Eu brinco sempre, como dizia o Darth Vader, sempre tem um lado negro da força. Então vai ter aqueles pacientes que vão dizer assim, não, eu tô assim, não tem jeito, porque isso é meu karma da vida passada, porque é o demônio que está fazendo isso. Ou Deus vai resolver, eu fico de braço cruzado, rezando para Deus. Eu tenho diabetes, não vou tomar remédio, porque é meu karma, eu tenho que morrer assim mesmo. Ou então, Deus vai resolver o meu problema do meu diabetes, eu confio, eu oro, entrego na mão de Deus. Então, essas atitudes, por exemplo, passivas, de delegação passiva, são prejudiciais. E se eu não abordar isso com o meu paciente, o paciente vai ter um efeito muito negativo também. E a bomba vai explodir, né? Isso. Recentemente, eu fiz uma analogia aqui com o Dr. Isaac Efraim sobre o entendimento da mente humana. Então, eu queria entender de você. A analogia que ele faz e que eu segui aqui é o cérebro, a gente pode dizer que ele é o hardware, enquanto a mente é o software. E aí eu pergunto, o que seria a consciência nessa analogia? Então, a palavra consciência tem vários sentidos, tá? Eu uso, como outros autores, como mente e consciência como um sinônimo, tá? Eu utilizo como mente e consciência como sinônimo, como sendo a vivência, chamamos de primeira pessoa, o eu. Isso que sente, isso que pensa, que tem vontade, esse eu, o senso de eu. Né? Eu que penso, sinto, tenho vontade, quero as coisas, não gosto das coisas, etc. E esse eu, e que percebe as coisas, nós chamamos de mente ou de consciência. E essa mente ou consciência, ou alma, ou espírito, que é a palavra no grego, né? Psique, vem daí. Né? Então, ou alma, espírito, mente, consciência, o nome que quiser dar para isso, é isso que eu estou chamando, tá? De mente ou consciência. E nós sabemos que existe isso e existe o cérebro. Conexões neuroquímicas, elétricas, etc. O hardware ali da máquina. A questão toda é a seguinte: qual é a relação entre a mente e o cérebro? Esse é um dos maiores problemas da história da humanidade. Tá? Desde a Grécia Antiga se discute isso, em tradições orientais também. Qual é a questão? Há duas grandes visões sobre o problema mente-cérebro. Um grupo, que nós chamamos de fisicalista, materialista ou materialista, vai dizer o seguinte: tudo na realidade é a matéria, é o cérebro. As atividades eletroquímicas do cérebro geram a sua verdade. A sua mente, geram a mente, tá? O cérebro morreu, a mente desaparece, porque a mente é um produto dessa atividade. Morreu o cérebro, morreu a mente. Essa é a visão materialista ou fisicalista. Existe uma outra visão não fisicalista, alguns chamam de dualista, mas dualista no sentido de que eu sou mais do que isso, de que existe a mente. A mente é algo além do cérebro. E ela não é feita pelo cérebro, ela existe independente do cérebro, e o cérebro é um instrumento para a mente se manifestar neste contexto que nós estamos. Tá certo? Do mesmo modo que o objeto que vocês estão me vendo aí, que vai ser um celular, um tablet, um computador, uma televisão,
ela é um instrumento para que nós possamos se manifestar para quem está nos assistindo, para o nosso público. Mas este aparelho não gera. E se quebrar o aparelho, eu vou continuar existindo, você vai continuar existindo. Sim. Então, essa chama problema mente-cérebro. Os problemas mais desafiadores da filosofia e da ciência, né? E aí, equivocadamente, se assume muitas vezes que a ciência teria provado a primeira hipótese, de que a mente, a consciência, isso que eu sou, que eu penso, é um produto do cérebro que morreu, acabou. Se aceita equivocadamente que a neurociência surgiu desta forma, a psicologia científica surgiu dessa forma e que isso está comprovado. Isso é falso. Ou seja, esse é um problema em aberto ainda. E a gente tem trabalhado, nós trabalhamos com a hipótese, e a gente acha que tem evidências muito consistentes nesse sentido, para essa segunda hipótese, de que a mente é algo que vai além do cérebro e que o cérebro é um instrumento para manifestação. Então, por exemplo, a metáfora do computador e do hardware e software. Uhum. O computador sozinho fez o software, ou o software foi alguém que utilizou o computador para poder elaborar. E mais, se esse computador for quebrado, esse software pode continuar existindo fora dele e se manifestar em outros computadores, outras instituições, em outros eu cheguei na conclusão de que poderia ser um sistema operacional, uma analogia de que a consciência seria um sistema operacional. Pode ser. Pode ser? Isso, pois é, isso. Então, mas aí que está a questão. Mas que ela pode existindo, mesmo o computador não existindo mais. Uhum. Essa seria a segunda hipótese, né? Isso é uma ideia que também o espiritismo adotou isso, que é o lance da alma, da reencarnação? Na realidade, é uma hipótese que predominou e predomina em toda a humanidade desde sempre. Na realidade, se nós formos ver, praticamente todas as grandes tradições espirituais e filosóficas da história da humanidade têm essa visão. De alguma forma, que nós não somos um mero produto do corpo. De que existe alguma coisa além disso e essa alguma coisa sobrevive. Desde Platão, né? Sócrates fala sobre isso, Pitágoras. Pegar a origem da Grécia Antiga. Pitágoras, Sócrates, Platão, Aristóteles, todos eles falam dessa perspectiva. Isso foi assim ao longo da história, tá? E todas as principais tradições espirituais defendem isso também. O budismo, o hinduísmo, o cristianismo, de alguma forma, defendem esse tipo de visão. O espiritismo também, dessa mesma tradição, defende esse tipo de visão. E mesmo no ambiente científico, isso é muito importante deixar claro. Bom, se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Vá na descrição, pegue o link, saiba muito mais sobre espiritualidade, sobre ciência, sobre saúde mental com o Dr. Alexander Moreira. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Valeu!